Quantos encontraram 3:22 de Atos, que nos diz: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, quando nós falamos de alguém segundo o coração de Deus, é importante nós percebermos e notarmos que não estamos falando de qualquer pessoa, né? Não estamos falando de qualquer pessoa. Quando nós vamos para o livro de Samuel, quando Deus realmente encontrou Davi, achou Davi, como diz aqui o texto, a Bíblia fala que antes de Davi ser rei, Deus havia levantado um outro rei, que era Saul. E Saul, apesar da Bíblia dizer que ele foi ungido, né? O Espírito de Deus se apoderou dele. No capítulo 10, versículo 6, Samuel disse para Saul que o Espírito de Deus ia se apoderar dele quando ele fosse ungido. E isso aconteceu no verso 9 do capítulo 10, que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos os sinais aconteceram naquele mesmo dia. E quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou. Saul foi o primeiro rei. O Espírito de Deus se apossou dele, porque diferente de hoje, naquela época, o Espírito de Deus, ele vinha sobre uma pessoa, usava aquela pessoa, mas depois ele se retirava. Então havia essa questão, diferente de hoje, que graças a Deus o Espírito Santo de Deus veio sobre cada um de nós, e ele está conosco todos os dias, né? Permanece conosco na luta, permanece conosco na alegria, permanece conosco quando a gente perde alguma coisa, quando a gente ganha. Em todo o tempo o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, e está como um selo, né? Você e eu, nós fomos selados pelo Espírito Santo, e este selo, diz o apóstolo Paulo, é uma garantia que você tem um dono. É uma garantia de que Jesus, quando ele vier buscar a igreja, você vai subir, porque você tem este selo, que é o selo do Espírito Santo. Mas naquele período, naquele tempo, era diferente. O Espírito Santo de Deus vinha sobre uma pessoa, dominava ele. E assim aconteceu com o Saul. Porém, Saul, se você observar bem, quando a Bíblia fala da sua escolha, a Bíblia não fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz, não usa essa expressão. Então Saul, logo em diante, quando ele inicia o seu reinado, ele já começa a dar sinais de desobediência. Ele já começa a dar sinais de que não era fiel a Deus, no que Deus queria. Porque uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que faz a vontade de Deus. É uma pessoa que está disposta a renunciar ao seu ser, o seu eu, para viver a vontade de Deus. É por isso que, de forma introdutória, eu quero dizer que uma pessoa segundo o coração de Deus não se encontra em todo lugar. Não é fácil de se achar. Glória a Deus. É raro, glória a Jesus, uma pessoa segundo o coração de Deus. E aí a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 9, 8 em diante, que Saul, ele começou a ser reprovado. Por quê? Porque ele estava se preparando para uma batalha, se preparando para uma luta contra os filisteus, e ele tinha que esperar o sacerdote Samuel e profeta vir e consultar a Deus. E isso tinha um período de 7 anos, 7 dias. O profeta tinha que chegar em 7 dias e fazer esta consulta a Deus, para que eles pudessem ir ou não à batalha. Só que a Bíblia diz que Saul, ele espera os 7 dias, como Samuel não aparece, ele vai e faz o que não era para fazer. Ele foi fazer algo que não estava na sua responsabilidade.
Ele foi sacrificar a Deus, e quando Samuel chega, Saul está sacrificando, e Samuel diz: por que tu fizeste isso? Tu não foi colocado para fazer isto, porque na obra de Deus e no reino de Deus, cada um faz aquilo que foi chamado por Deus para fazer. Ninguém pode interferir no ministério do outro, no chamado do outro. Ninguém pode entrar na área do outro, porque assim como a igreja é comparada a um corpo, e um corpo ele é organizado, o que as mãos fazem, os pés não podem fazer, o que a cabeça faz, o corpo não pode fazer, porque cada parte do corpo tem a sua função. E assim é na obra de Deus, assim é o ensinamento bíblico, assim é no ministério, assim é no departamento de senhoras, assim é na igreja. Cada um faz aquilo que Deus chamou você para fazer. E aí Saul sacrificou, e daí começa a rejeição de Deus acerca de Saul. E se você observar comigo, capítulo 13 de 1 Samuel, verso 14, diz que Samuel falou assim para Saul: mas agora o teu reinado não subsistirá. E o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe entre o seu povo, porque você não guardou Deus. Quando logo no começo do ministério, do reinado de Saul, ele desobedece, e aí Samuel já dá o recado, já diz para ele: olha, você está reprovado, o teu reinado não vai ser um reinado fluente, não vai ser um reinado, aleluia, com a graça, não vai ser um reinado com a unção, porque você desobedeceu a Deus. E quando alguém desobedece a Deus, Deus então já procura outra pessoa, e agora sim, Deus procurou um homem segundo o seu coração. Aleluia. Mas Saul tinha o Espírito Santo, Saul era rei, Saul foi ungido. Quem ungiu Saul foi o mesmo profeta que ungiu Davi. Mas Saul não era um homem segundo o coração de Deus, porque não obedeceu a Deus. É por isso que a priori nós podemos entender que ser alguém segundo o coração de Deus não é fácil. Ser alguém segundo o coração de Deus não é uma coisa que se encontra em qualquer lugar, porque hoje nós temos um entendimento no meio gospel e evangélico que a gente está vendo nos dias atuais, que qualquer pessoa que dá uma rodada, dá 4 pulinhos, profetiza para 10, pronto, já é profeta, já é homem de Deus, já é mulher de Deus, e todo mundo já se humilha diante daquela pessoa. Só que não é assim. Não é desse jeito. A Bíblia fala de muitas mulheres, mas não foram todas que foram segundo o coração de Deus. A Bíblia fala de vários homens, mas nem todos foram segundo o coração de Deus, porque alguém segundo o coração de Deus é alguém muito raro de ser encontrado. Glória a Deus. E aí sim, Saul começa a desobedecer, e Deus agora procura este homem segundo o seu coração. É só uma introdução. No capítulo 16, então, Deus fala com Samuel, e Samuel está com pena de Saul, aleluia, porque ele acreditou, ele falou que Saul ia dar certo, ele pensou que Saul ia dar certo, e aí Deus fala para Samuel: Samuel, até quando tu terás pena de Saul, se eu o rejeitei? Glória a Deus. Enche o teu chifre de azeite e ponha-se a caminho, porque eu vou te enviar a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E aí acontece a escolha de Saul, de Davi, como eu falei agora há pouco. Não é qualquer pessoa que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Passam diante de Samuel os outros filhos de Jessé, como Eliabe, por exemplo, e Deus não aceitou, Deus o rejeitou. Passou Samar e passaram todos os filhos, até que ficou aquela pergunta: e agora, Jessé, ainda tem algum jovem aí? Ainda tem algum filho? E aí Jessé se lembra e diz: tem um que não está aqui no meio da gente, está lá cuidando das ovelhas, está lá dentro do mato, lá correndo, cuidando do rebanho.
Então Samuel diz: pois então manda chamar esse rapaz, porque a gente não se assenta à mesa enquanto esse homem, segundo o coração de Deus, não chegar. Glória a Deus. Mesa fala de honra, mesa fala de comunhão, fala de intimidade. Glória a Deus. Onde tem alguém segundo o coração de Deus, note bem, vai ter honra, vai ter unção, vai ter comunhão, vai ter alegria. Aleluia, alguém vai ser honrado, vai ser levantado. Onde há alguém segundo o coração de Deus, tem azeite, tem unção, tem presença de Deus. Onde tem alguém segundo o coração de Deus, tem Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se lá na tua casa tem alguém segundo o coração de Deus, te prepara, lá vai ter milagre, lá vai ter honra, lá vai ter alegria. Se lá no trabalho tem alguém segundo o coração de Deus, se prepare, porque lá haverá milagre, lá haverá maravilha. Se aqui esta noite tem alguém segundo o coração de Deus, se prepare, porque o Espírito de Deus já está sendo derramado sobre essa pessoa. Onde há alguém segundo o coração de Deus, Deus o procura e acha. Aleluia. É interessante que Davi não estava ali, não era o foco, não era a pessoa principal no momento. Mas como Samuel disse para Saul: Saul, tu foi rejeitado, mas Deus já procurou um, Deus já escolheu um, e esse que Deus escolheu fará a vontade de Deus. E aí o que é que o versículo diz? Que Samuel foi, esperou Davi e ungiu Davi. Verso de número 13 diz assim: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, note bem uma coisa comigo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Glória a Deus, preste atenção. Aí o verso 14 diz: depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Eu estava meditando sobre isso, e é interessante, o Espírito de Deus entra em Davi, que agora é escolhido, agora é ungido, e esse mesmo Espírito agora não permanece mais com Saul. Glória a Deus. Saiu de Saul e entrou em Davi, e agora Davi vai obedecer a Deus. Eu quero tomar esse início como base para dizer para você esta noite, minha irmã e meu irmão: alguém segundo o coração de Deus é alguém raro, é alguém especial. Glória a Deus. Pode não estar nos holofotes, pode não fazer parte do grupo que comanda, mas alguém segundo o coração de Deus é alguém que faz a diferença. Glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Glória a Jesus. Capítulo 10 de Atos, capítulo 9 de Atos, versículo 36. Agora eu quero falar de uma mulher, que era uma mulher segundo o coração de Deus, para que você entenda que pessoas segundo o coração de Deus não se acham em todo local, não está em todo canto. O mesmo barro que gera vasos para honra, também faz vasos para desonra. Glória a Deus, entenda isso. A Bíblia diz em 9:36 de Atos, que existia em Jope uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas suas obras e esmolas que fazia. Glória a Deus. Baseado na introdução que a gente trouxe sobre a história de Davi, a sua escolha, como o Espírito de Deus o tomou, e Davi agradou a Deus e fez a vontade de Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer é que uma pessoa segundo o coração de Deus é alguém que faz a diferença. E Dorcas é esta mulher que faz a diferença. Se você tiver estudado a história dessa mulher, você vai entender que na cidade onde ela morava, a cidade de Jope, era uma cidade distante de Jerusalém, cerca de 15 quilômetros.
E isso quer dizer para nós que Dorcas não estava no centro administrativo da igreja. Jerusalém era onde estavam os apóstolos. Jerusalém é onde estava Pedro, é onde estavam Tiago, irmão de Jesus, é onde estavam o comando da igreja. Dorcas está 15 quilômetros distante. Porém, me chama a atenção o que o escritor bíblico diz, que havia naquela cidade uma discípula. Glória a Deus. Havia uma discípula que não fazia parte do comando, que não estava nas cadeiras principais, mas era uma discípula, uma mulher segundo o coração de Deus, que não estava preocupada em estar nas cadeiras principais, mas era uma mulher conhecida por toda a cidade como uma discípula. O que é um discípulo? Um seguidor do mestre, que segue o mestre pertinho, que está aprendendo, que está trabalhando com o mestre. Dorcas era conhecida como uma discípula e era uma mulher segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ela fazia a diferença naquela cidade. Ela fazia diferença onde ela estava, ela fazia diferença na comunidade de mulheres daquela cidade, porque como diz o texto e nós conhecemos, era uma mulher notável pelas suas obras e esmolas que ela fazia. Ela trabalhava com as próprias mãos, ela costurava, ela criava tanto roupas como cobertores para as mulheres viúvas, para as mulheres de menor condição daquele local, para as mulheres que eram desprezadas. Dorcas era uma ajudadora, Dorcas era uma mulher que fazia a diferença onde ela morava, onde ela atuava, sem se preocupar se onde ela estava era o centro principal, era onde estava o poder da igreja. Dorcas não estava voltada para posições, mas ela estava voltada para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E Dorcas me chama a atenção, porque nós vivemos um período, no momento em que as pessoas brigam pela posição. Hoje ninguém quer ser mais chamado de pastor, tem que ser profeta, tem que ser apóstolo, apostilha, e tanto faz. É tanta coisa estranha acontecendo no meio da igreja, o povo tudo preocupado em crescer, em aparecer, em ter o nome nos holofotes. Mas eu quero dizer para vocês, Deus não está procurando pastores, Deus não está procurando títulos, Deus está procurando discípulos e discípulas. Tem algum esta noite aqui que possa adorar a Deus? Aleluia, porque uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que faz a diferença onde ela está. Aleluia, mesmo que ela não tenha posição, aleluia, de destaque, mas ela está realizando a vontade do Senhor. Deus está contando com ela, Deus está olhando ela, Deus trabalha por ela, Deus age por ela. Nesta noite não importa a tua posição nesse quadro de mulheres honradas por Deus, mas eu quero lhe dizer que não importa o cuidado de Deus por você, Ele é especial. Aleluia, Ele é especial. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela adoeceu. Porque uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher frágil. Aleluia, uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que tem os seus limites, que tem as suas dificuldades também. Glória a Deus, tem muitas pessoas andando por cima do salto, até parece que não enfrenta problema, até parece que não tem dificuldade. Ei, vamos descer para a terra, porque ainda estamos pisando em um chão velho. Aleluia, vamos, aleluia, entender que nós estamos sujeitos sim à prova, sujeitos sim à luta, sujeitos sim à doença, sujeitos sim às dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa: você sofre, mas não sofre sozinho, Deus está com você. Aleluia. Esse sofrimento que você está passando, ele pode ser anônimo para a tua líder, pode ser anônimo para o teu marido, pode ser um segredo guardado a 7 chaves, mas de lá do céu tem um Deus que te acompanha, e Ele sabe o que está acontecendo contigo. Dorcas adoeceu, Dorcas morreu. E a Bíblia diz que Deus trabalha por mulheres
que são segundo o seu coração. Porque Pedro estava pertinho ali em outra cidade, fazendo a obra. E você sabe que era o momento de Pedro. Pedro estava sendo usado. Paulo estava ainda se convertendo. Nesse mesmo capítulo 9, no início tem a conversão de Paulo. Paulo ainda estava, segundo a própria Bíblia, talvez longe de Jerusalém, porque ele passou 3 anos, assim que ele se converteu, no deserto da Arábia, orando, buscando a Deus, e só depois ele foi ter com os pais da igreja, para conversar com eles. Era o momento de Pedro, ainda não era o momento de Paulo. Aleluia. Então Deus está usando Pedro, a sombra de Pedro cura. Pedro, ele prega e Deus salva 3.000 almas. Pedro estava sendo usado por Deus naqueles dias. Ei, cada um de nós tem um momento, cada um de nós tem uma hora. Quando Deus quiser usar você, minha irmã, Ele te usa, e não tem quem impeça. Aleluia. Quando Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Quando Deus quiser te levantar, Ele te levanta. Não precisa bater em ninguém, puxar tapete de ninguém. Aguarda a tua hora. Temaia sou, aleluia. Tudo tem um momento, e Pedro está no momento dele. Aleluia. E sabe o que acontece? Pegaram Dorcas, o corpo, lavaram o corpo, porque era um costume, colocaram no quarto alto e lembraram: rapaz, a gente ouviu dizer que Pedro está aí pertinho, manda chamar Pedro. Porque todos sabiam que Pedro estava com a unção, com a graça, com o poder, estava sendo usado. E Pedro vai até lá, e quando Pedro chega lá, a Bíblia diz que ele foi cercado. As viúvas cercaram. Capítulo 9, verso 39 diz que Pedro se aprontou e foi com os homens, que chamaram ele. E quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior, e todas as viúvas cercaram Pedro, chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. E Pedro viu o lamento daquelas mulheres. Hoje eu falava para o meu pai. Meu pai, ele vai estar completando hoje 70 anos de vida, e já trabalhou em muitas igrejas. E onde eu passo, pessoas que conheceram ele perguntam por ele, tem saudade dos dias que ele esteve ali trabalhando com eles. Isso é tão bom, irmãos, quando você passa pela vida de alguém que deixa uma marca positiva, viu? Porque vamos concordar, tem pessoas que passam pela vida da gente, que quanto mais rápido passar, melhor, não é assim? Né? Senhor, leva para bem longe. Não é raiva nem ódio da minha irmã, do meu irmão, não, mas bem longe. Não é verdade? Mas Dorcas era diferente, você sabia disso? Era uma mulher segundo o coração de Deus. Estava lá morta, estava lá lavada, porque era o processo para sepultar. Estava lá, pronta para ser sepultada. Só que uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus é alguém que Deus trabalha por ele. E Deus trabalhou. Pedro então, ouvindo tudo aquilo, a saudade, o lamento, o choro daquelas viúvas que davam testemunho daquela mulher, Pedro foi e orou por aquela mulher, e todos nós sabemos que ela foi restabelecida a vida, ela ressuscitou, glória a Deus. E depois de ressuscitada, Pedro a toma pela mão, levanta ela e a entrega viva, aleluia, para aquela comunidade, para aquela igreja. E sabe o que aconteceu? Todo mundo glorificou a Deus por causa daquele milagre. Aleluia. Uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que, como eu já falei, passa por luta, passa por prova, passa por dificuldade, mas não está sozinha, não está só, porque Deus trabalha por aquela pessoa. Deus trabalhou por Dorcas, e nesta noite eu quero dizer que Deus trabalha também por você que está aqui essa noite. Deus trabalha pela tua casa, Deus trabalha pela tua família, Deus trabalha pelos teus filhos. Deus trabalha, aleluia, até em coisas que você nem imagina, Deus está trabalhando. Eu sou um filho mais velho de uma família de 10 filhos.
Minha mãe teve 11 filhos, uma faleceu e ficaram 10. E num momento de dificuldade, de muita luta, há 48 anos atrás, quando eu nasci, e depois vieram meus irmãos, tudo era difícil, muita dificuldade. E minha mãe sempre trabalhando na obra de Deus, até hoje. E aí tinha momentos, irmãos, que faltava tudo dentro de casa. Mas Deus trabalha de uma forma tão extraordinária, a favor de quem é alguém segundo o coração dele, que Deus usava até a cadela do vizinho para trazer carne para nós. Tinha final de semana que o negócio estava difícil, Denise. Só feijão e arroz, ou então só feijão e farinha. E aquele bocado de menino ali, que antigamente os casais faziam em série, né? Um atrás do outro. Hoje não, tá todo mundo econômico, né? E aí muitas vezes, mãe, e agora? O que é que tem para comer? E ficava aquela dificuldade, a mãe dizia, não, vamos orar. Porque crente é assim, né? Se não for crente, vamos logo. Mas sendo crente, não, vamos confiar em Deus. E aí eu não conto as vezes que lá vinha a cadela do nosso vizinho. O terreno era separado por uma cerca. E ela vinha, o nome dela era Baleia. Não sei como foi que deram o nome de um animal tão grande para um animal pequeno, mas era uma cadela por nome Baleia. E ela vinha trazendo o saquinho assim pendurado, sem morder o que tinha dentro, mordia no nó do saco, vinha trazendo e passava pela cerca da rua que era nossa, e na cerca da divisão dos terrenos ela passava, e lá ela deixava o saco do nosso lado, do lado da gente. E muitas vezes pegava, mãe, olha aqui, quando olhava, um pedaço de carne bem gostosinho, só esperando. Irmãos, Deus ainda é o mesmo. Se você está trabalhando nesta obra, se você está fazendo a diferença onde você está, sem passar por cima de ninguém, sem brigar com ninguém ali na tua, com Deus, porque como eu falava para a congregação ontem no ensino ontem, eu dizia, olha, a comunhão com Deus é uma coisa particular. As pessoas dizem assim, mas eu não sou mais crente porque o meu marido não é, eu não sou mais crente porque a minha mulher não é, porque é meu filho, não tem nada a ver. Você e Deus é um particular, não importa quem está do lado, não importa quem está querendo atribular você, não importa se na faculdade está sendo perseguido, se lá no trabalho tem demônio, não importa, aleluia. Se você quer Deus, Deus também te quer. Se você se entrega a Deus, Deus se entregará a você, porque a Bíblia diz, se você se aproximar de Deus, Deus diz assim, eu me aproximo de você. Não é assim, é dessa maneira. Então Deus cuida, e muitas vezes Deus cuidava da gente, e cuidou até hoje, está cuidando, porque alguém segundo o coração de Deus é alguém que obedece a Deus em tudo, e Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de mulheres aqui esta noite, eu não tenho dúvida disso. Deus está cuidando de você, para dizer para você que não importa se você tem uma posição ou não, você é uma discípula, você é uma seguidora, glória a Deus. E isso é mais importante, porque a Bíblia diz que a mulher, glória a Deus, que agrada a Deus, a mulher prudente, ela é uma mulher que será louvada. Não diz isso lá em Provérbios, né? A mulher prudente é a mulher que é louvada. É difícil de ser encontrada, não é em todo canto, mas o marido a glorifica, o marido louva, exalta. Por quê? Porque o proverbista ele diz que é enganosa a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Glória a Deus. Então, queridos, entenda uma coisa: em Jope havia uma discípula. Eu posso dizer esta noite que aqui em Aquiraz, na Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central de Aquiraz, existem discípulas, glória a Deus, que fazem a diferença. Eu estava meditando sobre esta palavra, e essa mulher me veio à mente, mas me veio outras duas mulheres, que graças a Deus vocês não falaram aqui até o momento, eu não sei. Duas mulheres,
E eu quero já concluir a mensagem falando dessas duas mulheres, que também obedeceram a Deus, em um outro tempo. Porque uma coisa interessante é que uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa que Deus escolhe para uma obra determinada naquele tempo, naquele momento. Porque até Deus, Ele tem uma certa urgência em algumas coisas. Você sabia disso? Tem coisa que Deus tem pressa em realizar, que Deus tem pressa em fazer. Então, para que aquilo aconteça dentro do tempo de Deus, Deus escolhe pessoas. E a Bíblia fala, lá no livro de Êxodo, capítulo 1, sobre duas mulheres, que vocês já devem ter lido sobre elas, Sífra e Pua, duas mulheres de nome diferentes, mas que foram essenciais para que o projeto de Deus se cumprisse. Capítulo 1 de Êxodo, eu quero ler a partir do verso 15, que diz: o rei do Egito deu ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sífra e a outra Puá, e ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Aí o verso 20, para nós glorificar a Deus, o verso 20 diz assim: e Deus foi bom para as parteiras. Aleluia. E Deus foi bom para as parteiras. Aleluia. Você reconhece que Deus também tem sido bom para contigo? Você reconhece que Deus tem sido bom para com a tua caminhada? Deus te tirou de um lago de pecados, de uma vida miserável, te fez assentar entre as princesas do seu reino. Você reconhece que Deus tem sido bom com você? Aleluia. Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Oh, glória a Deus. Irmãos, imaginem só essas duas mulheres, a coragem que elas tiveram. Elas não obedeceram a Faraó, a ordem de matar as crianças. Essas duas mulheres eram mulheres que eu não tenho dúvida nenhuma, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque alguém segundo o coração de Deus é alguém que está disposto a obedecer a Deus. E elas ouviram a ordem de Faraó, mas não fizeram o que Faraó queria. Você sabe que na cultura egípcia, o Faraó era como um deus, né? Ele era venerado, adorado pelos egípcios como Deus. Mas aquelas mulheres, elas não serviam a outro Deus, elas serviam ao Deus verdadeiro. Aquelas mulheres não temiam aos deuses do Egito, não, elas temiam ao Deus do céu, aleluia, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E a Bíblia diz que dada aquela ordem, porque este Faraó aqui é outro Faraó, ele não conhecia José, ele não sabia quem era José. Quando ele começa a reinar, o povo de Israel já estava com quase 400 anos governando, morando aliás no Egito, e ele agora teve medo. Ele viu que os hebreus eram um grande povo, então ele tentou acabar com a força do povo hebreu,
hebreu, tentou tirar o vigor do povo hebreu. O diabo tem feito a mesma coisa hoje, tem tentado tirar a força da igreja, o vigor da igreja, tem tentado acabar com o poder da igreja. Só que Satanás se engana, porque ele pensa que o poder da igreja é o Geazi, o poder da igreja é o fulano Beltrano. Não, o poder da igreja vem do alto. É o Espírito de Deus que opera. Rabassurianda, rabaxera, na igreja do Senhor. Quem olha para você pode até não ver nada. Eu vou acabar com aquela irmãzinha ali, é só de primeira. Eu conheci uma irmã ali no Canto Verde, que o marido ia buscar ela na igreja, na pancada. Ele era incrédulo. Essa irmã cantava, ela hoje congrega em Messejana, com o pastor Moacir, e quase todo culto ela apanhava. Ele tirava ela dentro da igreja, batendo, e toda a igreja ficava muito comovida com aquilo. De tanto sofrer, ela foi embora para Messejana. E um dia eu estou lá no Curió, pregando na Assembleia de Deus, e ela estava lá, e ela disse: irmão Geazi, o senhor lembra do meu marido? Lembro, minha irmã. Irmão, o senhor não sabe de uma coisa. Assim que eu cheguei aqui em Messejana, alugamos uma casa, e comecei a morar pertinho aqui da igreja, e trabalhar para o Senhor. E o meu marido, além do que ele já era difícil, arrumou uma namorada, e arrumou uma mulher bem pertinho da minha casa. E quando eu subi, quando chegou a informação, eu me preparei, orei, e fui até aquela mulher. E quando cheguei ali, eu preguei para aquela mulher, falei do amor de Deus para aquela mulher, e testemunhei para aquela mulher. E o meu marido soube disso, e disse: por que você foi importunar aquela mulher? E ela disse: não se preocupe, eu só fui falar do amor de Deus para ela. E aquele homem ficou indignado. Quando foi no outro dia, aquela mulher morreu. A mulher morreu. Toda a localidade soube que a mulher que estava mexendo com o marido de uma mulher segundo o coração de Deus tinha morrido. Mas o interessante é que o marido, quando soube, era um leão, se tornou um gatinho. Nunca mais ralou a mão na irmã. Glória a Deus. Passou a ter medo, temor. Glória a Deus. Eu não sei se alguém aqui enfrenta esse tipo de coisa, mas eu quero dizer para você: se você orar, Deus vai fazer algo extraordinário. Irmão, mas Deus não mata. Deus mata sim, na hora que Ele quiser. Paulo diz que o dono da vida e da morte é Ele. Ai de quem tocar em alguém segundo o coração de Deus. Fique sabendo disso. Essas duas mulheres disseram: não, Faraó, nós não vamos te obedecer. Faraó queria acabar com a força do povo de Deus, com a força dos hebreus, mas o plano de Deus é que prevalece. E para que o plano de Deus se cumpra, Ele usa essas duas mulheres. Para que o plano de Deus se cumpra na tua casa, Deus vai usar você. Para que o plano de Deus se cumpra na tua família, Deus quer usar você. Para que o projeto se realize na tua casa, para que o teu filho seja alcançado, para que o teu marido que ainda não é crente seja salvo, Deus quer usar você. E essas duas mulheres parteiras temeram a Deus e não fizeram o que Faraó havia ordenado. Porque alguém que é segundo o coração de Deus pode até arriscar a vida, mas não deixará de obedecer a Deus. E essas mulheres obedeceram, glória a Deus.
e preservaram as crianças. Não morreu nenhuma criança pelas mãos daquelas mulheres que eram segundo o coração de Deus, porque mulheres segundo o coração de Deus têm a bênção em suas mãos, aleluia, tem a bênção naquilo que faz, assim como Dorcas, que trabalhava com as próprias mãos e a bênção de Deus era produzida, aleluia. Eu quero dizer para você, minha irmã, que está aqui essa noite, as tuas mãos têm unção, as tuas mãos têm, aleluia, o serviço. Deus quer usar você, aleluia, na tua habilidade, no dom que Ele te deu. Se coloca na posição, porque de ti não sairá morte, mas sairá vida, para a glória do nome do Senhor. Sairá vida. E essas mulheres é a prova disso. Elas deixaram Deus usar elas, e as crianças não morreram, nasceram, cresceram. Quando o faraó se deu conta, o povo de Deus não estava fraco, estava forte. Oh, aleluia. Tem muita gente pensando que a igreja do Senhor está fraquinha, raquítica. Não, ela está se levantando novamente. Deus está trazendo um mover, um avivamento. O faraó, aleluia, se levantou, tentou acabar com o povo. Veio a tal da pandemia, as igrejas, os templos ficaram fechados, e alguém andou dizendo: agora eu quero ver o que é que esses crentes vão fazer. Aleluia, mas só que crente não está preocupado com o templo, porque Deus não mora, Deus não habita. Disse Paulo no capítulo 17, verso 24 e 25 de Atos: Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas Deus tem prazer de habitar aqui, aí, é aí dentro, é dentro de você, é na tua casa, é na tua alma. Ele habita onde a igreja está. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Deus foi bom para com aquelas mulheres. Aleluia. Deus foi bom para com aquelas mulheres. Eu quero que você fique de pé só um minuto. Eu já vou encerrar. Por favor. Deus foi bom para com aquelas parteiras. E eu quero profetizar esta noite: Deus continuará sendo bom